Provérbios capítulo 3, verso 5, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Vamos ler todos juntos a uma só voz. Eu vou contar até 3. No 3, você recita junto comigo, ok? 1, 2, 3. Confia no Senhor. Espera, vai. Todo mundo junto, gente. Vamos lá. Só ler ali, tá? 1, 2, 3. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Você que está em casa, que nos acompanha online, abra o seu coração nessa noite, receba essa palavra. Eu tenho certeza que o Senhor vai ministrar poderosamente a sua vida. Pai querido e amado, recebemos agora, ó Deus, a direção do Teu Espírito Santo para ministrar a Tua palavra. Abrimos o nosso coração e te pedimos, Espírito de Deus, insemina a semente santa nessa noite, para que sejamos renovados, edificados, fortalecidos na nossa fé. Pai, porventura entrou alguém aqui nesta noite, um homem, uma mulher, preocupado, ansioso, com a alma estressada. Ó Deus, que possa ouvir a voz do Teu Espírito Santo dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado em toda a terra. E que seja assim em nome de Jesus. Alguém diga amém. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, e Deus tem uma palavra para a sua vida. Então essa palavra hoje é só para você. Todas as demais pessoas que estão aqui são apenas figurantes. Elas vieram para você não se sentir sozinho. Mas hoje é você e Deus e mais ninguém. Amém? Queridos, quando uma pessoa, quando um jovem ou um homem é amante de videogame, você sabe que uma das coisas mais difíceis que existe é poder arrancar o controle da sua mão. Às vezes até mesmo para comer. E quando você tem um filho que é viciado em videogame, quantas vezes a mãe tem que falar: filho, larga o controle, vem comer. Filho, deixa o controle, vai dormir. Filho, larga esse controle, vai tomar banho. Não é verdade, queridos? Então, se no game isso pode ser algo prejudicial, imagine quando nós trazemos essa gana de ter nas nossas mãos o controle de todas as coisas, para as outras áreas da nossa vida, para os nossos relacionamentos, e para o nosso futuro. Isso tem sido a causa de muito estresse. Tem muita gente com a alma estressada por causa disso, e nós sabemos que a raiz de toda ansiedade é o desejo de controlar todas as coisas, é o desejo de dominar o futuro, de controlar aquilo que você não pode controlar. E antes que você diga assim: ah, pastor, mas isso é muito difícil, não é fácil largar o controle. Eu sei, a parte mais difícil dessa mensagem vai ser o final, vai ser o final. No início você vai até gostar, no final você vai dizer: meu Deus, como que eu vou fazer isso? Mas a palavra de Deus diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Pastor, por que eu preciso largar o controle? Você precisa largar o controle, querido, por várias razões. Uma delas, porque Deus cuida de você. Coloque as duas mãos assim no seu coração e diga assim: Deus cuida de mim. Agora diga para a pessoa que está do seu lado: Deus cuida de você. Sabe, irmãos, o nível de decisões que nós tomamos na nossa vida está profundamente conectada com a nossa dependência de Deus, com a nossa capacidade de confiar no Senhor. Eu sei que essa coisa de mandar soltar o controle assombra o nosso coração, porque a gente não quer largar, a gente quer controlar, a gente quer direcionar todas as coisas, a gente não quer nada fora do nosso alcance. Eu lembro que um dia estava eu numa conferência lá em São Paulo. Sabe quando termina o culto assim, e fica
os pastores, irmãos, conversando assim na frente do palco. E esse pastor estava conversando assim na frente do palco. De repente, o seu filho, 5 anos de idade, ele subiu num palco, começou a correr, e o pai estava de costa. E ele gritou assim: pai! E quando o pai olhou, ele pulou. Só deu tempo ele agarrar. Aí o pai agarrou ele e falou assim: filho, não faça isso. Se você fizer isso, você vai se machucar. Está entendendo? Sabe quando a criança faz assim? E entra por aqui, sai por aqui. Ela subiu novamente, o pai estava de costa. E ela veio correndo e gritou assim: pai! E se jogou. E só deu tempo ele agarrar. E ele pegou ele e falou assim: filho, não faz mais isso. Se você fizer, eu não vou te pegar mais. Você vai cair, vai se machucar. Entrou por aqui, saiu por cá. Ele subiu novamente. Daqui a pouco ele veio correndo desesperado e falou assim: pai! E se jogou. E ele quase, sabe, aqueles jogadores de vôlei que pulam para segurar a bola. Foi o que ele fez, pegou o filho. E ele botou o filho assim no chão e falou: filho, por que você está fazendo isso? Ele disse: porque eu sei que você não vai me deixar cair. Qualquer criança, não importa a idade dela, se você colocar ela assim em cima, pequena, né, obviamente, em cima de uma mesa, e disser assim: filho, pula e estender as mãos, ele pula. Sabe por quê? Porque ele conhece o pai, ele conhece a mãe, e quando você conhece, você confia. Deixa eu dizer, muitas vezes a nossa falta de confiança é uma evidência da nossa falta de conhecimento de quem realmente é o nosso pai e do cuidado que ele tem por nós, porque eu tenho certeza que essa criança, ela só pulava porque ela conhecia o seu pai. E você precisa saber também que você tem um pai, que você tem um Abba, que você tem alguém que cuida de você e que te ama e que não vai te deixar numa furada. Amém, queridos? Irmãos, o processo de relacionamento com Deus é assim, olha: Deus se revela a nós, Deus se mostra a nós, e nós depois confiamos. E quando nós confiamos, à medida que caminhamos com Ele, nós vamos aprendendo a descansar e acessar toda a agitação da alma. Ei, por que você está tão agitado? Por que você fica o tempo todo desesperado, rolando de um lado para o outro? Você esqueceu que você tem um pai? Você esqueceu que a Bíblia diz assim: porque o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Tem uma música que nós costumamos cantar aqui que diz assim: eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Porque quando você crê assim, o medo é banido completamente do seu coração. Amém, queridos? A gente vai ver na Bíblia uma história interessante do profeta Elias. Profeta Elias, para quem não sabe, o maior profeta do Antigo Testamento, até hoje é quase que idolatrado pelo povo judeu. Quando você for à capital financeira de Israel, Tel Aviv, você vai na praça principal e lá você encontra uma estátua de Elias, de tanta admiração que eles têm por ele, profeta de fogo, homem de Deus. E um dos eventos mais importantes e mais chocantes da vida de Elias foi quando ele derrotou os 450 profetas de Baal. Em cima de um monte, ele os desafiou e dizendo o seguinte: o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Diz a palavra do Senhor que os profetas de Baal cortaram o seu corpo, clamaram o dia inteiro, e o Baal não respondeu, mas de repente ele clama, e o fogo desce dos céus. E a Bíblia diz que depois daquela grande manifestação do poder de Deus, Elias, ele tira a sua espada e mata um por um 450 profetas de Baal. Só que a Bíblia diz que quando ele termina de fazer aquilo, ele recebe uma mensagem, porque a notícia chega no palácio de Acabe, e a Jezabel, que era endemoniada, ela diz assim: olha, diga para esse tal profeta, que se eu sou alguma coisa nesse reino, amanhã, a essa mesma hora, presta atenção, hein, o que é que ela disse? Amanhã, a essa mesma hora, ele é um homem morto. Irmãos,
1 de Reis, capítulo 19, verso 2, diz assim: então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses. Quando alguém dizia assim, façam-me os deuses, ela estava fazendo um juramento. Façam-me os deuses como lhe aprover, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizestes a cada um deles. Jezabel está dizendo o seguinte: eu vou te matar, você é um homem morto. Eu não sei se você já esteve debaixo de uma sentença, de uma palavra de alguém dizendo assim: ó, até amanhã eu acabo contigo, essa doença vai te carcomer, você não vai sobreviver, essa crise você não vai resistir, você vai quebrar financeiramente, você vai falir, você vai ficar sem saída. E aí nessas horas a gente precisa ouvir a voz do Senhor Jesus dizendo assim: ei, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Jesus fala isso quando ele está sendo assunto aos céus. Ele diz: olha, eu estou indo, mas saiba de uma coisa, eu nunca vou deixar vocês sozinhos, eu vou mandar outro Consolador. Você sabia? No grego a palavra outro, são duas palavras diferentes, no português é a mesma, no grego tem duas palavras. A héteros, que é outro de espécie diferente, e alós, que é outro da mesma espécie. Jesus não usou héteros, ele usou alós, ele disse: eu vou, mas eu vou ficar com vocês, através do meu Espírito. Eu vou enviar o Paráclitos. Sabe o que é o Paráclitos? É alguém que te dá suporte, é alguém que quando você está cansado, você pode se apoiar nele e caminhar, sabendo que ele vai te sustentar. E é isso que ele está dizendo: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor nunca vai te abandonar, irmão. O Senhor nunca vai te abandonar. A Bíblia diz que Elias, ele ficou com medo. Você já ficou com medo assim? Agora, como pode alguém que viu Deus fazer tanto no passado, viu o milagre, a manifestação do poder de Deus, o fogo cair dos céus, agora ele estava assustado com a ameaça de uma mulher? E Elias foge, Elias corre, Elias se esconde, porque quando as coisas não estão bem para nós, sabe qual é a primeira fuga do ser humano? É entrar no quarto, é deitar numa cama, é desligar o telefone, dizer: eu não quero falar com ninguém, eu não quero atender ninguém, eu não quero ver a cara de ninguém. E ele vai para uma caverna escura e ali ele se abriga, até ouvir a voz do Senhor dizendo: ei, Elias, o que você está fazendo? Elias, sai da caverna, eu ainda não terminei contigo. Você está achando que é o ponto final, mas você ainda vai ungir profeta, você ainda vai ungir rei. A caminhada é muito longa. Toma esse pão e come, pega essa água e bebe, fortalece-te, porque ainda eu tenho uma grande jornada para você. E talvez o Senhor esteja falando para alguém aqui nessa noite, que entrou aqui dizendo: já está no final, eu não aguento mais, cheguei no meu limite, pastor. Você hoje vai comer esse pão dos céus, vai beber essa água do Espírito e vai continuar a sua jornada em nome do Senhor. Se você recebe, dê um aplauso ao nosso Deus, aleluia. Irmãos, o nosso desafio não é só começar a nossa jornada com Deus crendo. O nosso desafio é, ao longo da caminhada, não perder a capacidade de confiar e depender de Deus. Amém? Elias está vivendo um esgotamento espiritual e emocional. Ele sozinho matou 450 profetas de Baal. Agora, não dá para imaginar o homem com medo de uma ameaça de uma mulher. Não por ser mulher, mas por ele conhecer o Deus a quem ele servia. De repente ele esquece a promessa, esquece a palavra, esquece de tudo, irmãos. Toda semana, quando você entra aqui, você recebe a palavra, você está recebendo um complexo vitamínico dos céus para fortalecer o seu espírito. Você não pode esquecer disso tudo na segunda, na terça, na quarta, porque se Deus falou que vai acontecer,
vai acontecer. Se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. E Elias vai ter essa revelação do Senhor. E ele sai da caverna para cumprir o seu ministério. A gente continua lendo a palavra de Deus, sai de Elias e entra em Eliseu. E a Bíblia diz que Elias vai passando, e Eliseu está ali com as juntas de boi, arando a terra. Ele tira a sua capa, lança sobre Eliseu, e diz: Eliseu, vem e segue-me. E Eliseu diz: sim, eu quero te seguir. Mas eu queria te fazer um pedido antes. Deixa eu ir para casa, deixa eu beijar meu pai, deixa eu despedir da minha família. Essa despedida naquele tempo era algo que demoraria aí de 1 a 3 meses. Sabe o que Elias fala para ele? Vai, se despede dos seus pais. Mas a Bíblia diz que ele vai, eu não sei o que aconteceu no caminho, ele mudou de ideia. Ele pega aquelas juntas, aquele arado, que é tudo de madeira, faz uma fogueira santa. Pega aqueles bois, mata, sacrifica, oferece um holocausto ao Senhor, pega a carne, dá um churrascão para o povo, e volta de mãos abanando, como quem dizendo o seguinte: eu não estou mais preso a isso, eu estou preso a uma palavra que eu recebi da parte do Senhor, que não pode falhar comigo. 1 de Reis 19 diz assim: partiu pois Elias dali, e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou estes bois. Olha só, correu após Elias e disse: deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai, volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu. Olha o que acontece no verso 21. Voltou de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e os aparelhos dos bois, cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Era alguém dizendo assim: ó, eu não preciso mais isso. A palavra que eu recebi é mais poderosa. Eu não preciso dessa âncora. Eu não tenho plano B. Irmão, deixa eu dizer uma coisa. Sabe por que às vezes a sua vida não avança mais? Porque você tem plano A e B. No dia que você definir em Deus e disser assim: é só plano A, eu só tenho esse. É como a música que Natan acabou de cantar aqui, né? Para onde irei? Para onde irei? E ela diz exatamente esse texto. Ela diz: eu já queimei as carroças, eu já me despedi dos meus pais, eu só tenho a ti. Só tu tens as palavras de vida eterna. Aleluia. Irmão, na sua vida não pode ter plano A e B. Só pode ter um plano: Cristo. E a palavra que Ele implantou no seu coração. Quando você assume essa postura, as coisas estão definidas na sua vida. Porque confiar em Deus é você fechar os olhos, virar de costas e se lançar, sabendo que Ele te deu uma palavra e Ele não vai te deixar cair. É como Pedro saindo do barco. Ele disse: Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo. O Senhor falou: vem. Pedro foi muito esperto, ele pediu uma palavra, Deus deu. Você já tem uma palavra de Deus. Ele saiu do barco e começou a andar. Sabe qual foi o momento que ele afundou? Quando ele tirou os olhos de Jesus. Toda vez que você naufragou na fé, foi o momento que você tirou os olhos de Jesus. Porque se seus olhos permanecerem fitos no Senhor, você nunca vai afundar. Paulo intentou uma viagem para Roma. No meio da viagem, o navio naufragou, mas a fé de Paulo nunca naufragou. Entendeu? Tudo ao seu lado pode se desmoronar, mas você permanece firme, como o monte de Sião, que não pode ser abalado. O salmista Davi, no Salmo 46, dizia: Deus é o meu refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas horas difíceis. Pelo que eu não temerei, ainda que a terra se transporte para o meio dos mares. Ele diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade do Deus vivo. Deus está no meio dela, não serei abalado. Rujam as nações, reinos se abalam. Ele levanta a sua voz e a terra toda se derrete. Aquietai-vos
e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado em toda a terra. Aleluia, glória a Deus. Ei, o que eu estou falando? Queime as suas carroças, tire as suas bases de controle. Não tenha medo de depender do Senhor. Na verdade, tenha desejo de perder o controle para Ele, porque Ele vai controlar a sua vida melhor. Confiar, irmãos, é você saber que você está num caminho que não tem marcha ré, não tem uma placa de retorno lá na frente. Você entrou nesse caminho, você tem que ir até o final com Ele. Alguém diga amém. Eu olho para a minha vida hoje, vejo o passado até ministerialmente. As decisões, as épocas da minha vida que eu mais avancei em Deus, foram as épocas onde eu tomei as decisões mais radicais. Sabe, irmãos, tem coisas que nunca vão acontecer na sua vida, se você não colocar o pé na água. Eu sei que a gente, na mentalidade natural, a gente fala assim, quando Deus fizer eu faço. Mas a fé não é assim. A fé não funciona assim. A fé funciona, eu dou o passo e Deus coloca o chão. Eu piso na água, Deus abre o mar. É assim que funciona. Nunca ao contrário. Porque senão você viveria uma vida natural. E Deus não é natural, Deus é espírito. E você tem que se relacionar com Ele como ser espiritual. Você lembra de Elias? Quem lembra de Elias que eu falei aqui? Por que ele ficou com medo de Jezabel? Ele ficou com medo de Jezabel porque Jezabel falou, 24 horas, você é um homem morto. Já ouviu aquela história? Você pega o diagnóstico e diz assim, você tem mais 30 dias de vida. Eu encontro pessoas contando testemunho, com aquela folha amarelada, datada, e o camarada continua vivo. Você já viu outro dizer assim, não dou mais um mês, vai quebrar, vai falir. Daqui a pouco o camarada se levanta. Jezabel disse, Elias, eu te dou 24 horas. Talvez você está aqui também debaixo da pressão do tempo, dizendo, pastor, tem uma palavra, eu não vou resistir muito tempo. Passaram 24 horas, Elias continuou vivo. Passaram 48 horas, Elias continuou vivo. Passaram 72 horas, Elias continuou vivo. Passaram 3 meses, Elias continuou vivo. Passaram anos, Elias continuou vivo. E vai passar toda a eternidade, e ele vai continuar vivo, porque a Bíblia diz que ele não passou pela morte, ele foi trasladado pelo Senhor, sem conhecer a morte. Para que o Senhor possa dizer para nós, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Elias não morreu, a palavra de Jezabel não se cumpriu, Jezabel morreu, Elias continua vivo, queridos. Segundo Reis 2:11 diz, e sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu aos céus no redemoinho, aleluia. Jezabel morreu, Elias continuou e está hoje, está vivo. Você vai encontrar um dia com Elias, irmão. Um dia você vai estar cara a cara com ele, vai dizer, e aí, Elias? Medinho de morrer, hein? Vivão até hoje. Se Jesus não voltar nos próximos anos, todos nós vamos passar por essa experiência, mas Elias não passou. Elias não passou. Eu quero dizer o seguinte, a palavra do Senhor é mais forte, mais poderosa, França, do que a palavra do homem, do que a palavra do inimigo, amém? Se Deus falou que não vai prevalecer, nenhuma arma forjada contra você vai prevalecer. Ele quebra o arco, ele corta a lança, ele joga os carros de guerra no mar, diz a palavra de Deus. E ele dá livramento ao seu povo. Não tema, nem seta que voa de dia, nem mortandade que assola ao meio-dia. Porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás. Porque fez do Senhor o seu refúgio. Porque disse ao Senhor, tu és o meu refúgio. Ele disse, nenhum mal vai te suceder. Amém? Quando você recebe essa palavra?
Então solta o controle, meu irmão. Tem um Deus que cuida de você. Diga para alguém que está do seu lado, fala: Deus cuida de você, meu irmão. Mesmo quando você não vê, a mão invisível de Deus está trabalhando sobre a sua vida, amém? Segundo, solta o controle, porque Deus não está atrasado. Ei, eu estou falando para alguém aqui hoje, presencial, ou que está no online, que está dizendo: pastor, eu não tenho mais tempo, passou da hora, já era para Deus ter respondido a minha oração, já era para ter acontecido esse milagre. Interiormente, você está pensando assim: Deus atrasou, agora confundiu tudo, porque a gente quer ter o controle do tempo nas nossas mãos, mas a palavra de Deus diz que Ele é o Pai da eternidade. Todo o tempo está em suas mãos. Nós achamos que se deixarmos por conta do Senhor, não vai acontecer na hora certa. Ei, irmão, acalma seu coração. A hora certa é o relógio dele, não é o seu relógio. E essa foi uma lição que Jairo teve que aprender. A Bíblia diz que Jairo estava com a filha muito doente. Quem é pai, quem é mãe, sabe o que é um filho doente. Você nem se importa muito com a sua doença, mas a doença de um filho é um negócio que mexe demais com a gente. A menina está com febre alta, a mãe já deu banho frio, já colocou compressa, já fez tudo, já deu chá, já fez todas as receitas, a febre não passa, aumenta, a menina começa a delirar. Alguém mais experiente olha e diz assim: vai morrer. Jairo não seguia Jesus, mas Jairo sai desesperado, à procura de Jesus, andando, pregando. Jesus estava, e ele vai atrás de Jesus, e ele encontra Jesus. E quando ele encontra Jesus, Marcos 5:23 fala do desespero do coração de Jairo, dizendo assim: e insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Eu acho interessante que as pessoas no desespero, elas começam a dar comando para Deus: Senhor, vem aqui, o Senhor vai colocar as mãos sobre ela, e Ele está direcionando Jesus: ó, o que o Senhor tem que fazer é isso, e assim ela vai ser curada, quando na verdade Jesus curou tantas pessoas só com a palavra, sem impor as mãos. Quando na verdade Jesus curou outros sem pelo menos ir à casa da pessoa, dizendo para aquela mulher cirofenícia: vai, a tua filha está curada. Mas a gente, nessa ânsia de controlar, a gente usa a oração muitas vezes para dizer a Deus: eu quero assim, 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 e tem que ser agora, tem que ser para ontem, por conta do nosso relógio. E aí, quando a coisa não acontece, qual é a atitude nossa? Deus não está me ouvindo? A minha oração não tem resposta? Deus não está se importando? Deus não está vendo a minha situação? Deus não está enxergando o que eu estou passando? Eu fico imaginando o desespero de Jairo. Jairo tem uma menina de 12 anos morrendo dentro de casa. E ele olha para Jesus como a única esperança. Não é errado fazer isso, sabia? Se você já tentou tudo e não deu certo, hoje é dia de olhar para Jesus. Ele não é só a última, não, Ele é a única esperança. E Jairo diz: Jesus, ele está desesperado: Jesus, eu quero que o Senhor vá na minha casa, minha filha está morrendo, coloca as mãos sobre ela, faz aquilo que só o Senhor pode fazer. E a Bíblia diz que Jesus quer ir, Jesus está indo, mas aí tem um problema, tem uma multidão apertando Jesus. Quando você anda sozinho, você anda mais rápido, mas quando você está cercado de gente, você anda muito devagar. E Jairo está dizendo: vem, Senhor, vem, por favor, Senhor, por favor, anda, Senhor. E para agravar mais ainda a situação, a Bíblia diz que uma mulher de gatinhas vem por trás e toca na orla de Jesus. E quando ela toca, a Bíblia diz assim: Jesus parou. Uau! Ele já estava indo devagar, agora a Bíblia diz: Jesus parou. Imagina o desespero de Jairo: por favor, Senhor, não para. Ele diz: ei, alguém me tocou. Senhor, todo mundo te toca, é muita gente. Falou: não, de mim saiu virtude. Aí a Bíblia diz assim: Jesus, olhando para trás, ele começa a conversar com a mulher. Puxa vida, imagina Jairo falando: ei, senhora, é minha vez, eu chamei ele primeiro, não interrompa, ele está indo para a minha casa. Jesus conversa com a mulher, libera a palavra de fé, cura a mulher.
acalma, e Jairo está ali no desespero. E sabe o que é interessante? A filha de Jairo tinha quantos anos? Quantos anos? 12 anos. A mulher estava doente há quantos anos? No dia que a filha de Jairo nasceu, a mulher adoeceu. No dia que a mulher foi curada, alguém chega com a notícia. Jesus demorou tanto, falou: Jairo, não incomoda mais o mestre, sua filha morreu. Que coisa, que situação. E ainda tem mais uma situação, porque muitas vezes isso acontece conosco. Você está precisando tão desesperadamente de um milagre, e você vê o milagre acontecendo na vida do irmão do seu lado, o outro testemunhando, as coisas acontecendo para quem chegou depois, e você fala: e eu? E Deus quer ensinar aos nossos corações que muitas vezes nós precisamos aprender a celebrar o milagre do outro antes de experimentar o nosso próprio milagre. Porque, irmãos, na hora da necessidade a gente fica muito egoísta. A gente pensa que o nosso problema é o maior, é o principal e é o mais importante. E a mulher estava sangrando há 12 anos. A filha dele estava doente uma noite. Entende o que eu estou falando? Você precisa aprender a se alegrar quando Deus estiver manifestando poder, graça na vida de outros. Você diz: pastor, o que ele está passando é exatamente o que eu precisava. Agora veja, isso acontece também quando Lázaro está doente. A Bíblia diz que Marta manda um mensageiro ir até Jesus, e ele vai atrás de Jesus, e quando o encontra diz assim: Jesus, o seu amigo Lázaro está muito enfermo, vai lá para curá-lo. E Jesus está indo, mas nós temos um problema novamente. A Bíblia diz que Jesus recebe a mensagem e fala para o mensageiro assim: fica tranquilo, vai dar tudo certo. Irmão, a pior coisa que tem é quando você está precisando muito. Você fala com alguém e fala: tá, depois a gente conversa. Você não quer depois, você quer para ontem. Você quer naquela hora, você quer resolver o negócio. Jesus falou: tudo bem, ele vai ficar bem. Sabe quanto tempo Jesus demora, irmãos? 4 dias. 4 dias. E o que aconteceu com Jairo, aconteceu com Lázaro. Alguém chega para Jesus e fala assim: Lázaro morreu, não dá mais tempo. E esse é o nosso problema, porque você está o tempo todo, ó, tic-tac, 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 olhando o seu relógio, olhando o seu cronos. E Deus não se move pelo cronos, Deus se move pelo kairos. Aí existe o tempo apropriado de Deus intervir na nossa história, e o tempo dele às vezes não bate com o nosso, mas o tempo dele é melhor e é exato. Quando você diz: ah, pastor, está atrasado, mas que ótica? É porque é o seguinte: o evangelista escreveu na ótica da terra, e na ótica da terra ele disse: morreu, acabou. Aí quando Jesus chega na casa de Jairo, as mulheres carpinteiras estão lá, carpinteiras, né? Estão lá chorando. Eram mulheres contratadas para fazer o ambiente do funeral. E elas estão lá chorando, e elas falam: ah, Jesus, chegou tarde, chegou tarde. Talvez alguém entrou aqui nessa noite dizendo: pastor, ah, se isso tivesse acontecido o mês passado, teria hoje, já, ei, espera a história terminar. Jesus chega lá e fala assim: ela não morre, ela está dormindo. Aquilo que você pensa que já morreu, o Senhor vai despertar. Você diz: já morreu, não tem mais jeito. Ele diz: eu vou despertar. Aí Jesus volta para a casa de Lázaro, e quando ele chega lá, Marta está furiosa. Marta, ela fala com Jesus como alguns crentes oram: ah, tá bom, Senhor, se o Senhor tivesse me ouvido a tempo, ele não teria morrido. Olha aí, custava vir rápido. Jesus olhou para ela e disse: Marta, Marta, vamos lá. Senhor, já está sepultado, tá? Muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo. Já viu gente assim? Que quando você vai atender ela fala: agora não precisa mais. Agradeço muitíssimo. Ela está chateada, mas ela fala assim: agradeço muitíssimo a sua prontidão. Agora não dá mais. Marta falando para Jesus: já está sepultado, não vou mexer mais nisso não.
Já coloquei uma pedra, esquece. Aí vem a surpresa. Jesus fala assim: ei, tirai a pedra. Senhor, cheira mal. Ele fala: eu ainda não acabei. É porque no seu cronos não tem mais jeito, mas no Kairos de Deus vai acontecer ainda. É porque no seu relógio passou o mês, virou a folhinha, acabou o ano. Ele disse: não, não acabou não. Eu ainda estou no controle de tudo. Jesus entra na casa de Jairo, pega a menina pela mão e fala assim: Talita, cumi, menina, te digo, levanta-te. A menina levanta. Agora imagina a cena: Jesus sai com a menina de 12 anos, e todo mundo dizendo: nossa, o que ele foi fazer lá? E a menina sai assim, acenando para todo mundo, e dizendo: oh, eu estou aqui, eu estou viva, eu estou com a fome. Jesus falou para a mãe: dá de comer para ela. Irmão, você vai voltar a viver ainda intensamente tudo aquilo que você pensou e sonhou em Deus. Ouça o que eu estou te falando, a história não terminou. O homem não pode dar a palavra final, a sentença não vem de A ou de B. A Bíblia diz que o homem faz planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Por isso ele diz: confia no Senhor e não te estribes em nenhum no teu próprio entendimento. Ele chega diante do túmulo e diz: Lázaro, Lázaro, Lázaro estava morto. Se o morto conseguiu ouvir a voz do Senhor, ei, esse morto da sua família vai ouvir também. A vida de Deus vai tocar nele e ele vai ressuscitar. E você vai sentar à mesa novamente, você vai rir novamente, você vai ter comunhão novamente, você vai celebrar novamente, em nome de Jesus. Imagina a cara de Marta e Maria, hein? Para quem tinha dito que acabou e cheirava mal, e agora vê o irmão voltando. Para quem achou que a filha estava morta, agora vê a menina correndo e sorrindo novamente. Isso fala de um tempo de restauração, meu irmão. Irmão, Deus não está brincando com a nossa fé. Deus vai fazer uma restauração muito sobrenatural na sua vida. Você ainda não viveu tudo que Deus tem para você. Alguém aqui assiste o UFC? Pode confessar, o Senhor te perdoa. Estou brincando. Alguns levantaram as mãos, outros ficaram esperando a conclusão, né? Você sabe, às vezes o campeão começa apanhando, sabia? É tanto soco que eu falo, às vezes eu vejo um negócio daquele, eu falo para minha esposa, eu falo: olha, se eu tomasse um tapa daquele, um chute daquele, nunca mais eu ia conseguir recitar João 3,16. Porque eu acho que eu não ia conseguir mais. O cara apanha no rosto, cotovelada, ajoelhada e tal. Mas era só o primeiro round. No segundo a luta vira. E eu estou aqui para dizer: vai virar na sua vida, meu irmão. Vai virar na sua vida. Quem recebe, diga amém. Vai virar, já começou a virada na sua vida. Deus vai fazer. Lázaro vai ouvir a voz do Senhor chamando: Talita, cumi, a menina vai ressuscitar. E aquilo que você achou que não tinha mais jeito, o Senhor vai chegar no tempo certo. Quem recebe, diga amém. Ah, pastor, não vai dar tempo. Quem te falou que não vai dar tempo, querido? Quem falou que não vai dar tempo? Você que está dizendo? Mas de quem é a última palavra? A última palavra é do Senhor. E o meu Deus, Ele está dizendo aqui: vai dar tempo. Espere. Deus não está atrasado. Por favor, diga isso para alguém que está do seu lado. Diga assim: espere. Deus não está atrasado. Toda vez que a gente confia, a gente é capaz de esperar. E na hora certa, o Senhor chega. Porque Ele nunca se atrasa. Amém? Amém? Por último, agora essa é a parte mais difícil da mensagem. Se você não quiser ficar nessa parte, você pode sair. É realmente difícil, mas ela é necessária. Solta o controle e deixa Deus pegar. Isso é um desafio muito grande. Sabe qual é o problema de muita gente? Vou te falar, o problema é o seguinte:
ela chega domingo, ela diz assim: Senhor, toma aqui o controle das minhas mãos, agora o Senhor governa. Ela sai daqui numa paz tão grande, a paz que excede todo entendimento. E ela diz: hoje eu tomei uma decisão na minha vida, estou aliviado. Aí ela fica segunda, terça, quando chega na quarta ela fala: Senhor, me dá um pouquinho aqui que eu preciso resolver um negócio, depois eu te devolvo. E esse é o problema de muita gente, ela entrega e ela toma de volta. Sabe aquela criança que gosta muito de videogame, quando chega a vez do outro, aí o outro mal começa a jogar, ele fala: não, é a minha vez, me dá aqui. É o que muita gente faz com o Senhor, porque na mente dele, ele acha: eu consigo fazer melhor do que ele, mas não consegue. O que o Senhor pode fazer, só Ele pode fazer. Quantas vezes uma mãe tem que falar para o filho assim: ô filho, dá para o seu irmão agora, larga só um pouquinho. Ele fala: não, eu tenho que passar de fase. A vida às vezes parece com esse videogame, sabia? E às vezes, você está numa fase que você chega, não consegue passar, overgame, o jogo termina, você volta lá para o início. E tem gente que está assim, ele vai até aqui, volta, vai até aqui, volta, vai novamente, volta. Tem um que pode passar essa fase por você, mas para ele passar, você vai ter que pegar o controle e entregar na mão dele e falar: Senhor, controla, Senhor, faz. Sabe por quê, irmãos? Deixa eu dizer algo para você. Olha o que diz Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. A palavra estribar significa o seguinte: não se apoie. Ah, porque eu sei, porque eu penso, porque eu acho, porque eu tenho experiência, porque eu isso. Cara, se você conseguisse resolver, você já teria resolvido. Você tem que ter humildade e dizer assim: Senhor, eu não dou conta nem de criar esse filho, me ajuda. Senhor, não estou dando conta de lidar com esse casamento, Senhor, resolve isso para mim. Senhor, eu não dou conta nem de administrar a minha vida financeira, Senhor, entrego nas tuas mãos. Se você fizer isso, se você entregar o controle, você vai ficar só celebrando a vitória, porque Ele vai passar cada uma dessas fases para você. Sabe por que muita gente ainda não experimentou os resultados de Deus na sua vida? Porque ela entrega e ela toma de volta. E hoje eu estou fazendo um desafio para você. Você vai entregar e vai esquecer. Você vai sair do banco do motorista e sentar no banco do carona. Você sabe que é muito ruim você ficar de carona quando você sabe dirigir e tem outra pessoa dirigindo? É horrível, porque a pessoa fica do lado assim: cuidado, 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 cuidado. Eu já tomei tanto susto com a minha esposa. Ricardo, eu falei: o que foi? Não, a bicicleta lá na frente. Eu falei: amor, lá na frente. O problema às vezes é esse, sabe? A gente pega a direção e dá para o Senhor e fica do lado: vira para lá, cuidado, cuidado. Você fala: ei, você vai entregar a direção ou não vai? Você vai descansar ou não vai? Quantas coisas em sua vida deram erradas porque você estava no controle? Quantos fracassos você já teve porque você estava no controle? Agora, já imaginou como seria diferente se Deus tivesse esse tempo todo controlando, decidindo, guiando, sem você colocar as suas mãos? Então, irmãos, está na hora de viver algo novo. Quem quer viver algo novo? Amém? Quando nós tomamos a decisão de entregar a Deus, Ele vai fazer o que só Ele pode fazer. Ele diz: todo vale será aterrado, toda montanha será aplainada, e eu farei veredas retas diante dos vossos pés. Todo caminho torto Ele vai endireitar. Se você estiver andando e Deus estiver no controle, tudo vai ser ajustado na sua vida. Porque quando nós deixamos Deus controlar, nós nos machucamos menos. Quando nós deixamos Deus controlar, nós suamos menos. Quando nós deixamos Deus controlar, nós corremos menos. Nós nos estressamos menos. Nós sofremos menos.
Sabe, irmãos, aquele assunto pelo qual você está ansioso e você nem sabe como vai ser. Deus já sabe até o final. Ele chega a dizer o seguinte: olha, Deus escreveu o fim no começo. Todas as vitórias que você vai ter na sua vida, Ele conquistou há 2000 anos atrás lá na cruz. Provérbios 27:1 diz assim: não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que te trará. O tempo todo, sabe o que a gente faz? A gente fica presumindo. Ah, mas já sei, ano que vem vai ser assim, mês que vem, só presumindo. A Bíblia diz: não presuma. Você não sabe. Você não sabe o que Deus está preparando para você. E você está achando que está sozinho, e Ele está preparando uma caixinha de surpresa para você. Está demorando porque Ele está embalando bem o seu presente. E Ele vai surpreender o seu coração, amém? Salmo 37:3. Eu vou dar agora o chá de camomila para você. Quem gosta de chá aqui? Levanta assim a mão. Ok, quem não gosta vai tomar também. É o chá de camomila. Salmo 37, versos 3, 5 e 7. São 3 versículos. Olha a sequência do versículo, você vai ter um rema. Você vai tomar isso e vai dormir hoje igual gato em balaio de algodão. Diz assim: confia no Senhor e faz o bem. Verso 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. Verso 7 diz: descansa no Senhor e espera nele. Essa é a métrica divina. Quem confia, entrega. Quem entrega, descansa. Se você não está descansando, é porque você não entregou. Se você não entregou, é porque você não confia. Então hoje você tem que dar esses 3 passos e subir esses 3 degraus. Confia, entrega e aí você descansa. Primeiro você confia, depois você entrega e por último você descansa. Deixa eu falar uma coisa sobre você. Existe uma coisa sobre o controle que está nas nossas mãos. É que Deus, vem aqui, Natan. Aqui. Olha só. Faz de conta que o Natan aqui é a pessoa que está controlando a sua vida. Está dando tudo errado, ele está tão machucado. Está barbudo, está... E Deus está do lado dele. Deus fala assim: olha, deixa eu controlar para você. Aí a gente pensa o quê? Que Deus vai dar uma gravata e pegar a força. Deus não faz isso. Se você quiser que Deus controle, Ele não vai tomar de você. Você vai ter que entregar. Você vai ter que entregar. Você vai ter que fazer isso. Aí você vai colocar nas mãos dele. E a partir daí Ele vai controlar. Deus não vai tomar de você. Mas se você quiser entregar, você vai poder fazer isso nessa noite. Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Talvez alguém entrou aqui nessa noite e você diz: pastor, eu estou me identificando com essa história de Jairo. Eu me identifiquei com essa história de Lázaro, porque também eu tenho coisas que é para ontem na minha vida. Isso está me deixando estressado. Deixa eu falar algo para você, querido. Você quer descansar no Senhor? Solta o controle. A raiz de toda ansiedade é o desejo de você controlar tudo. Você não pode controlar tudo. Deus pode. Você quer soltar o controle nessa noite? Você quer entregar nas mãos de Deus? Você tem que fazer isso. Deus não vai te obrigar. Eu não vou aí pular em você. Mas se você tem algo na sua vida que você diz: pastor, isso aqui eu já cansei de lutar e hoje eu quero entregar nas mãos de Deus. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir até aqui, e nós vamos orar juntos.